encerrar a mesa de amiloidose, nós vamos falar sobre o tratamento de amiloidose AL e lembrar o que já foi comentado aqui hoje, que a amiloidose é uma doença de depósito causada por uma desordem de proteínas e no caso da amiloidose AL, a proteína precursora é a cadeia leve da imunoglobulina, que é um fragmento dos nossos anticorpos, que são as imunoglobulinas, que são produzidas pelos plasmócitos, que são células da medula óssea. Portanto, a amiloidose AL é uma discrasia plasmocitária. E, diferente do mieloma múltiplo, que é o carro-chefe das discrasias plasmocitárias, ela é uma doença associada, então, ao depósito de material amiloide e à disfunção orgânica, ao passo que o mieloma múltiplo é uma doença muito mais proliferativa de plasmócitos, associada a outras apresentações clínicas, tais como anemia, lesões ósseas, hipercalcemia e disfunção renal. A confirmação diagnóstica da amiloidose de cadeia leve requer uma biópsia, seja indiretamente de gordura subcutânea ou medula óssea também, e menos frequentemente nós precisamos acessar então o órgão-alvo. E lembrar que o achado do componente monoclonal não é suficiente para a gente diagnosticar a amiloidose de cadeia leve, porque existe a condição chamada gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que é a presença do componente monoclonal sem repercussão clínica, frequente na população idosa. A amiloidose de cadeia leve, ela causa, além da cardiopatia, outras disfunções orgânicas e ela pode ter acometimento, então, renal, de sistema nervoso, trato gastrointestinal, fígado e lembrar que somente 15% dos pacientes apresentam os sinais específicos dessa etiologia de amiloidose, que são a púrpura periorbitária e a macroglossia. E a cardiopatia, nesse caso, ela tem dois mecanismos. Além da deposição do material amiloide, a gente sabe que a cadeia leve livre, ela é tóxica diretamente ao cardiomiócito. Portanto, quais são os objetivos do tratamento na amiloidose AL? Nós queremos reduzir, idealmente normalizar os níveis da cadeia leve e o alvo desse tratamento vai ser o clone de plasmócitos anormal produtor dessa proteína. Nós queremos aumentar a sobrevida do paciente, melhorar a função orgânica, prevenir a progressão para outras disfunções e também melhorar a qualidade de vida. Precisamos saber e entender que o comprometimento cardíaco é o principal fator prognóstico dessa doença. Ele determina a sobrevida e a tolerabilidade ao tratamento dos pacientes. Portanto, nós temos alguns estadiamentos da amiloidose baseados em biomarcadores cardíacos. O estadiamento clássico, baseado em NT-proBNP e troponinas, que dividiu os pacientes em 3 subgrupos distintos, com diferentes sobrevidas. Depois foi estabelecido o estadiamento revisado, que incorporou então a diferença das cadeias leves livres e também conseguiu separar os pacientes em subgrupos diferentes, com diferentes sobrevidas, sendo que o subgrupo de pior prognóstico apresentou sobrevida de 6 meses. Um terceiro estadiamento é o estadiamento europeu, que veio para refinar o estadiamento dos pacientes com o estadio 3 da clínica Mayo Clássico. São os pacientes com cardiopatia avançada e esse estadiamento ele incorporou níveis muito elevados de NT-proBNP e a hipotensão arterial como fatores de mau prognóstico. E nele nós separamos os pacientes em 3 grupos, sendo que o pior prognóstico veio com uma sobrevida muito reduzida de 3 meses. Lembrar que nos pacientes com insuficiência renal, onde os níveis do NT-proBNP vão estar superestimados, nós podemos utilizar o BNP, que já tem as suas correspondências também demonstradas. É interessante a gente entender que o grau de comprometimento cardíaco está intimamente relacionado à mortalidade precoce dos pacientes. E nessas curvas de sobrevida do Centro Nacional de Amiloidose do Reino Unido, nós vemos que com o passar das décadas, as curvas de sobrevida vão melhorando, porém, a parte inicial de todas as curvas continua praticamente inalterada, denotando essa mortalidade precoce elevada, justamente levada pelos pacientes que têm um mau prognóstico por uma disfunção cardíaca avançada.
E isso nós já vimos nas outras aulas, que vem muito por conta do diagnóstico tardio da doença, onde os pacientes chegam a ser vistos por 4, 5 especialistas. E no nosso trabalho de centro único, com a experiência brasileira do Complexo Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, não foi diferente. Nós vimos que 52% dos pacientes ao diagnóstico tinham 3 ou mais órgãos acometidos na amiloidose AL, dentre eles 80% com acometimento cardíaco e estadiamento 3 da clínica Mayo em 60% dos pacientes, vendo que de fato diagnosticamos a doença em um momento muito tardio. Portanto, para a abordagem terapêutica da amiloidose AL, nós temos a estratégia de erradicar o clone de plasmócitos produtor da cadeia leve e, com isso, a gente tenta reduzir os níveis de cadeia leve que são tóxicas ao coração e prevenir a formação de novo depósito amiloide e progressão das disfunções. E é muito importante a gente lembrar que o tratamento não é feito por um especialista sozinho, nós precisamos trabalhar em conjunto sempre. Então, o hematologista vai cuidar da parte direcionada do tratamento, enquanto que o cardiologista vai cuidar da cardiopatia e os demais especialistas das demais disfunções. A gente sabe que os critérios de resposta já são estabelecidos e divididos entre a resposta hematológica, que é aquela onde a gente observa a redução e, idealmente, a normalização das cadeias leves livres, e em resposta orgânica, que é a resposta que a gente vai obter das disfunções ao passar dos meses. Não é uma resposta que a gente observa rapidamente, infelizmente. E a gente sabe que a resposta hematológica está intimamente relacionada à resposta orgânica, e o paciente que atinge resposta mais profunda hematológica é aquele que tem maior chance de apresentar uma resposta quanto às suas disfunções, e isso a gente vê nesse slide. À direita, a gente consegue ver que em 92 pacientes nesse estudo americano, os pacientes que atingiram uma profunda resposta hematológica com doença residual mínima negativa tiveram uma resposta cardíaca muito elevada, acima de 90%. Baseado nisso, então, nós temos nessa linha do tempo diversas estratégias específicas terapêuticas direcionadas ao clone, desde quimioterapia convencional, desde a introdução do transplante de medula na década de 90, com tratamentos mais modernos recentemente. Rapidamente, para a gente entender, o transplante autólogo de medula óssea, ele é uma terapia que a gente faz uma quimioterapia em altas doses, 20 vezes mais do que as terapias convencionais, e para isso a gente guarda antes, coleta e armazena as células tronco hematopoéticas do paciente, porque a quimioterapia vai causar uma aplasia prolongada e o paciente fica com uma pancitopenia grave. Então, para reverter isso, a gente devolve ao paciente as células tronco hematopoéticas e espera que ele volte a produzir as células sanguíneas. E a gente viu que em estudos precoces o transplante foi inferior à quimioterapia convencional em relação à sobrevida do paciente. Isso porque a mortalidade era muito elevada, o que nos fez então criar estratégias de melhor seleção do nosso paciente. Então, portanto, nós precisamos ver quem é o grupo de pacientes que se beneficia desse tratamento. E aqui eu coloco alguns critérios de seleção de pacientes para o transplante. E com isso a gente vê que já existe casuística relatando a experiência de 20 anos desse grupo de Boston, por exemplo, que relata uma sobrevida global mediana acima de 7 anos para os pacientes submetidos a transplante de medula óssea, e aqueles que atingem resposta completa hematológica, resposta profunda, a sobrevida mediana ainda não foi alcançada, com um follow-up mediano de cerca de 8 anos. Portanto, o melhor tratamento para amiloidose AL em pacientes selecionados é o transplante. E quem não é candidato ao transplante vai receber a quimioterapia convencional. Por muito tempo, o melphalan combinado à dexametasona foi a terapia de escolha. Mais recentemente, com a introdução dos inibidores de proteasoma, tais como o bortezomib, essa resposta foi melhorada e hoje já se fala que esse é um tratamento, então, que é o padrão para os pacientes que não conseguem receber o transplante. Muito mais recentemente, esse ano, foi apresentado, então, o resultado desse estudo que incorporou novas drogas, como o anticorpo monoclonal contra os plasmócitos, e mostrou para a gente uma resposta profunda e, mais do que isso, uma resposta
rápida dos pacientes, o que deixa a gente muito animado com esses resultados, podendo ser essa terapia a ser o padrão ouro no futuro próximo. Em relação a estratégias não direcionadas ao clone de plasmócitos, eu queria só comentar o papel da doxiciclina. É um antibiótico que aparentemente tem propriedades de retirar o que já está depositado nos órgãos, e esses trabalhos retrospectivos mostram bons resultados e animadores, e está em andamento um estudo fase 3 com essa medicação. Resumindo, pacientes selecionados de baixo risco vão para transplante. Pacientes de risco intermediário podem iniciar a quimioterapia convencional e, se houver melhora do status performance e das disfunções, podem vir a ser candidatos a transplante de medula óssea. Pacientes frágeis de alto risco, com estadiamento cardíaco 3, principalmente o 3B, vão para a quimioterapia com doses reduzidas. São pacientes extremamente frágeis e eles não toleram muito tratamento. Esse é o subgrupo que vai pior. Não podemos esquecer do tratamento de suporte fundamental nessa doença multissistêmica. Lembrar que a cardiopatia avançada é frequente, infelizmente, porque diagnosticamos tarde, e o cardiologista é fundamental ao nosso lado para tratar desse paciente. Lembrar o que já foi falado de titular as doses de medicações. A insuficiência cardíaca, nesse caso, não é uma insuficiência cardíaca tratada como de outras etiologias, e lembrar que existe uma série de outros sintomas que podemos abordar com estratégias específicas para cada um. Como conclusões, temos que o tratamento da amiloidose AL é baseado em 3 pilares. O diagnóstico precisa ser mais precoce. Precisamos ter o diagnóstico preciso da proteína precursora. O tratamento ele é adaptado à estratificação de risco e também à avaliação de resposta. Os pacientes em estágio avançado de cardiopatia, principalmente 3B, tem um prognóstico muito reservado. Então, é preciso que nós façamos educação médica continuada, conscientização sobre essa doença e sobre os seus sinais de alarme, e sempre ter uma equipe multiespecialidades para tratar desse paciente. Obrigada.